fazer a exigência enquanto movimento, em ponto de forma pontual, qual foi o seu pedido, senhor presidente da Câmara, ontem, sejam sucintos e breves. Então é isso que nós queremos de ambas as partes. E a gente cobra isso de forma, de novo, por gentileza. Porque senão, de volta a dizer, a única a coisa gente vai que eu passar peço, muito, gente. é o seguinte, dói, assim, quando a gente vê, né, quebradeira na rua, como Dói mais nós que somos pobres, não, pegamos que haja essas dói manifestações, né, Marquinhos? De maneira coerente, com respeito. Eu tenho certeza que o povo poense não vai querer destruir aquilo que ele tem, que construiu com tanta dificuldade. Nós não estamos aqui enquanto agora, nós não estamos destruir já estaria destruído, né? Exatamente. São Francisco, vale ressaltar que a manifestação que nós construímos em conjunto Tinha papel no chão. teve criança de bebê no colo da mãe, andando com a gente às 9h30, 10 horas da noite. Não teve um papel tirado do cesto do lixo da rua e colocado na rua. Com mais de 1000 pessoas andando em Poá, fechando a estrada, fechando o centro de Poá. Tivemos a responsabilidade, do ponto de vista da cidadania que constrói esse processo, para esse espaço. Em relação à colocação sobre educação e demais conteúdos, eu digo o seguinte, como fui citado pessoalmente, aí me sinto no sentido de falar. Sr. Francisco, existe muita coisa para se caminhar. Dentro desse espaço e dentro de um trabalho que o senhor vem construindo ao longo dos 5 anos, existem críticas e pontos positivos que estão se desenvolvendo e procurando se estabelecer enquanto ponto de vista político, até da massificação do seu interesse. Embora eu não pertença ao seu grupo, politicamente, e nem do ponto de vista partidário, bem como pessoal, pois temos uma grande amizade e tenho carinho pelo senhor em função de tudo, mas aqui politicamente, o que eu quero fechar o raciocínio é o seguinte: tem muito que caminhar. Tá bom? Agora, voltando para a ata, que o senhor citou no meu nome, vamos dentro do discorrer que o senhor tem que apresentar. Muito obrigado. Veja, eu quero dizer o seguinte, como eu falei para vocês, que nós hoje investimos 25%, 35% na educação, 25% na saúde. Eu quero dizer o quê? Que de todo o volume de recurso que sai, que vem para a prefeitura, X e Y vai para essas duas secretarias. O restante tem que se dividir para tudo. Promoção social, o transporte hoje. Então, essa era a pergunta. Hoje a prefeitura não coloca Simples. um centavo no transporte. A prefeitura hoje não coloca um centavo, não tem um centavo. E não é só Poá. Ferraz das Poções. Não, mas aí Poá. Mas o foco, prefeito, Poá é o foco. Poá é o foco. Outros municípios são outros municípios. Veja, Cada um possui uma dificuldade. Eu coloquei direto para a estrutura que está, a Secretaria de Transporte e a empresa que hoje desenvolve o projeto aqui do ônibus, para que pudesse criar um serviço que a prefeitura pudesse entrar com uma contrapartida. Não, Marquinhos, não é verdade? Não foi. E essa audiência pública aconteceu na Câmara Municipal de Poá, na apresentação do projeto da EMTU. Quero deixar claro que os transportes azulzinhos, os ônibus azul, não pertencem à prefeitura. A prefeitura ela discute só o amarelinho que é da prefeitura. Os demais é do Estado, é o Estado que coordena, é a MTU que coordena. Poá foi a primeira cidade a criar que tem o bilhete único. É um bilhete que você pode sair do teu bairro, vir à cidade, fazer uma compra e até 1 hora você voltar e ir para casa com a mesma passagem. Então você pega o ônibus. Foi a primeira cidade a criar o projeto bilhete único. Agora, não é tudo. Então a prefeitura quer hoje. A prefeitura quer para esperar o ônibus são 35 minutos. Prefeito. Independente dos movimentos que houve. E essa luta minha, esse trabalho, essa minha dos vereadores, ela já vem de um certo tempo. Se você puxar a gravação da Câmara Municipal, na audiência pública da MTU, você vai ver lá. A Prefeitura de Poá
já falando, olha, nós vamos criar um projeto em Poá, né, para que essa, não para beneficiar, sim, os moradores que não recebem o Vale Transporte. Quem recebe, esses 80% hoje que recebe o Vale Transporte, muito bem. Agora, quem não recebe o Vale Transporte, que são as pessoas que vêm à cidade, o centro da cidade, que vêm, que utilizam o seu veículo para chegar até aqui, então a gente quer criar um projeto, por exemplo, um cartão. Esse cartão, essa pessoa, ele poderá andar o mês inteiro simplesmente com um valor. E pode ser um valor, como eu falei com você, pode-se buscar 3 valores. Um valor, 33% a prefeitura paga, 33% a empresa banca, porque ela ganha muito, e 33%, que cai bastante o preço, o município paga. Então eu acho que esse projeto... Boa noite, doutor Jerusa, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu acho que esse projeto, ele pode servir, inclusive, de exemplo... Boa noite, do vereador, tudo bem? Ele pode servir de exemplo, inclusive, também para outras cidades. Entendeu? Agora, seria importante, eu quero frisar aqui, né, que dentro desse movimento, né, um movimento que a gente sabe que está indo lá buscar reivindicação para a população, se coloque lá à vontade, com um pedido, dizendo, olha, se o governo federal investe na educação, investe na saúde, depois de uma discussão tão forte como essa, por que não fazer um repasse de recursos para que os municípios possam implementar esses recursos como aquilo, né, no transporte público? Eu volto a frisar. Embora eu não tenha formação de direito, tivemos a liberdade de ler o contrato de concessão, onde determina uma questão de 15 anos com mais de 100 milhões apontados e até mesmo sobre os equipamentos de trabalho, em detrimento de algo em torno de 20% de retorno, que eu li, se eu não me engano, não me lembro a linha, enfim, o parágrafo necessariamente. Uma das principais preocupações, em detrimento do que a gente teve a preocupação de ler, embora não tenha formação de direito, para que tenha uma real substância daquele conteúdo, é o seguinte: nós precisamos saber quais são as contrapartidas que constroem aquela concessão. Quantos por cento a prefeitura paga, se paga, como o senhor disse que não paga, quantos por cento o empresário paga e quantos por cento a população paga. Isso é pontual para início de discussão. Outra coisa, em detrimento da mesma visão e leitura que foi avaliada, encontramos lá uma foto ilustrativa onde dava conta do percurso. No mesmo documento não foi encontrada a quilometragem colocada. Pode estar lá, mas por falta dessa condição de direito que não tenho, pois não tenho formação universitária para tanto, não encontrei lá a quantidade de quilômetros discorrido. Então esses 2 apontamentos precisam ser colocados nessa mesa hoje, para início de discussão, trazendo também de volta, eu não quero, veja bem, é isso que eu queria colocar para o senhor, porque eu entendo o arredondamento do diálogo, e ele vai nos levando para um caminho, mas eu coloco novamente essa questão. O que nós podemos fazer aqui, não vou dizer colocar o contrato, uma estrutura para poder, eu não me preparei para essa discussão, porque eu não tenho técnico aqui, eu acho que não temos técnico. Você tem, né? O Greg está aqui. Então o Greg, ele pode, porque essa parte técnica já não é comigo. Eu sei que nós sofremos, né, durante todos os anos, o transporte público aqui em Poá, ele era facultado a um contrato... Concessão precária. Tá? Sem licitação. Concessão precária sem licitação. Quando nós chegamos no governo, recebemos já uma notificação do Ministério Público, uma outra do Tribunal de Contas, para fazer a concessão de transporte público na cidade. Então, quando nós abrimos a concessão de transporte público na cidade, como sempre, houve um embate. Então, o processo ficou um tempão lá no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu para que pudesse fazer algumas correções que o pessoal, as empresas pediram, teve que fazer as correções. Isso demorou bastante tempo, né? Acho que 60 dias ou mais. Fizemos audiência pública, foi feita audiência pública, aonde foi feita na Câmara Municipal, não é isso? Foi lá na Câmara Municipal, foi feita audiência pública, então o processo ele caminhou. Só que a parte o que eu sei é que a empresa que ganhou a licitação, ela tem algumas obrigações, só que a prefeitura não coloca dentro desse contrato nem um centavo. Nem um centavo.
Senhor prefeito, o senhor me desculpa, mas o Poder Executivo e Legislativo está aqui para ouvir o movimento. Então, mais do que ouvir, vocês precisam ouvir. E não pode ser o contrário. Dados nós temos, conhecer a cidade a gente conhece. O senhor disse que o Lucas mora no São José. Então, a gente tem total propriedade. Né? Eu acho que a gente tem que frisar o seguinte: o Douglas falou que a gente precisa de alguns dados aqui nessa mesa, eu vou tomar liberdade para discordar. A gente fez um pedido ontem para o Marquinhos da IAB, a Jerusa também estava, o pessoal estava. Mas é de requerimento. Tudo bem. Beleza, então quer dizer que o pedido de ontem não serviu, vamos ter que não formalizar. É que não serviu. Não, ele vai Então, formalizar. vamos pular isso. Eu falei com o prefeito falou assim, Marquinhos, a gente precisa levantar, que de ontem para hoje eu não consigo levantar. Tá bom, Marquinhos. Então, beleza, então a gente vai conseguir. O Greg Marcelo, consegue isso até amanhã? será que a gente consegue, não? De forma formal, a Câmara vai encaminhar um requerimento para a gente? É isso? Ou a gente precisa ou a gente pede pela lei da informação 2257. Pode entrar no protocolo. Porque veja bem, o prazo. Douglas, calma aí, rapidinho, por favor. Eu gostaria do seguinte: a gente veio aqui para tratar com uma pauta do movimento. Com todo o respeito que a gente tem, a forma e andamento das coisas burocráticas, que a gente sabe como que é também a funcionalidade da máquina pública. Infelizmente sabemos que parece que esse treco existe para não funcionar, existe para emperrar. Só que não é o povo que pode pagar essa conta mais uma vez. A gente está passando por um momento histórico em que é um momento, inclusive, senhor prefeito, dessa administração ter a oportunidade de colocar, de fato, o nome na história. Por quê? Porque a cidade de Poá tem 17 km², não é mais segredo, 14 km de via plana, tudo isso aí, a Wikipédia mostra pra gente com uma facilidade incrível. Todo mundo aqui olha a internet, então beleza. Passando disso, a gente precisa do quê? Precisamos ser justos nesse momento e entender que os 2,80 já é caro, mas esse movimento hoje veio aqui para reivindicar a revogação do aumento de 30 centavos de 30 dias atrás. Essa é a resposta que a gente precisa ter. Vamos ter, a administração vai se debruçar, a Câmara vai fazer o que tem que fazer no sentido de pressionar, vai tirar a moção, sei lá qual que é o andamento burocrático que se dá para isso. Baixar um decreto. A questão qual é? Existe um impedimento jurídico, gostaria até que a doutora Jerusa em algum momento pudesse manifestar em relação a isso. Existe algum mecanismo jurídico que impeça o prefeito da cidade, a Câmara da cidade, de reduzir a tarifa? Ou, melhor ainda, existe algum mecanismo jurídico que impeça uma administração com um orçamento gigantesco numa cidade pequena? Existe impedimento jurídico que não deixa essa administração construir, a partir de agora, a ideia e construir de fato a empresa municipal de transporte, porque a gente sabe que isso não causaria um impacto nem de 5 milhões no orçamento. 5 milhões é muito? Para mim, realmente é. Nunca vi isso daí de perto. Mas acredito que para a administração é um valor a se considerar. Por quê? Porque o serviço de transporte público, quando a gente fala de passe livre, galera, isso vem carregado de um histórico. O histórico do passe livre, ele vem carregando na sua mochila de bagagem a ideia de que o transporte público tem que ser bancado pelo município, pelo Estado, pelo governo, no sentido de quem governa, assim como é pseudo-bancada a nossa saúde. A saúde é bancada pelo dinheiro do povo. Porque quando a gente fala assim, poxa, mas aí vamos fazer a proposta para cada um pagar 33%. Cada um quem? A gente paga o imposto para o município. Aí o município vai pagar 33%. A gente já vai pagar 33% enquanto consumidor e passageiro. E a empresa vai pagar 30% para vir aqui pegar nosso dinheiro. Se o dinheiro da passagem, se o preço da passagem fosse R$1, senhor prefeito, numa cidade desse tamanho, com uma empresa municipal de transporte, o ônibus girando em torno de 68 a 85 mil, 2 milhões comprariam os 25 carros que a Radial fica cobrando da gente o tempo todo, com mau serviço, com atraso, compraria os 25 ônibus. E com isso, o que a gente consegue fazer? Recurso humano, vamos pagar direito ao recurso humano para trabalhar nisso. Qual que é o impacto disso na folha de pagamento? A gente quer saber objetivamente como que essa administração, através dos esforços somados da Câmara Municipal e do Poder Executivo, pode responder esse anseio que não é de hoje e que não é só passagem, né? A gente está aqui falando de um tema hoje, então a gente quer falar desse tema. Qual que é objetivamente? A gente veio aqui para pedir revogação imediata dos aumentos de 30 dias atrás. Depois dessa revogação, nós sentaremos novamente. E aí a gente vai discutir a construção da empresa municipal de transporte. Porque sem isso, a manifestação não para. E a manifestação não vai parar. A manifestação vai continuar, se depender da gente. E com subterfúgios, com respostas infelizmente vazias. A gente não está aqui para ouvir proposta. Senhor prefeito, quero lembrar que a campanha do senhor prometeu diminuição da passagem. O que aconteceu? Aumentou. Não estou dizendo que foi por vontade, não estou dizendo que foi por desleixo, estou dizendo que é fato. Então, assim, a gente
A gente precisa, de alguma forma, resolver isso, e respostas objetivas. Posso fazer uma fala? Bom, acho que não é novidade para ninguém, a maioria do grupo que representa essa comissão, a gente tem nesse combate permanente da questão do passe livre desde os 12 anos de idade, ainda através da antiga OMEC. Agora, isso. O movimento está aqui presente, representado pelo Felipe. Agora a gente tem que ser claro que é claro que é uma demanda que existe, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de compreender o processo histórico que a gente vive. E aí eu faço uma crítica com muita liberdade. Eu acho que a gente teve a primeira conferência municipal da juventude aqui na nossa cidade. Entre outras demandas, essa foi uma das que foram aprovadas nessa conferência. Infelizmente, a gente não pôde contar com a presença de todos que estão aqui, nesse momento, representando esse ato. Claro que nós não estamos desprezando a posteriori o envolvimento das pessoas que assumiram também essa demanda. Está vindo somar forças. Agora, tem movimento histórico na cidade voltado para a juventude, que também tem que ser respeitado do ponto de vista de se consolidar uma linha de diálogo. É legítimo esse ativismo que aconteceu nessa semana aqui na nossa cidade, apesar de muitos ainda não ter claro o que os moveu até a rua, até porque é o momento que a gente está fazendo ponderações do ponto de vista... Sim, eu acho que as pessoas têm claro muito. As pessoas possuem clareza. Deixa eu concluir. O Brasil passa por um momento histórico. O Brasil passa por um momento histórico e é um momento da gente depurar. Por quê? Eu também estou nas ruas, muitas pessoas estão extravasando uma necessidade, um grito de socorro, de ser ouvido, e a gente tem que tomar o cuidado de não oxigenar apenas esse clamor para uma temática. Até porque eu acho que essa questão do passe livre precisa ser discutida na sociedade, de uma forma geral, não só contando com os movimentos voltados para o segmento da juventude, mas outros movimentos. Então a gente não dá para a gente atender uma demanda e aí eu digo o poder público. Ontem, quando a gente colocou a questão da audiência pública, foi colocado, o Marcelo colocou, queria que tenha nessa audiência pública, legislativo, executivo, proprietário de empresa e todos os segmentos envolvidos. Para criar esse modelo. Só para concluir. Agora, então a gente tem o controle social na cidade através dos conselhos municipais, que cada um de nós precisamos estar nesse combate permanente. Então eles estão esgotados Ele está falando assim, o Saulo, ele é suplente de vereador, então eu sou presidente ele da faz juventude. parte dos processos da juventude. Lá do PDT. Ele, inclusive, está ligado no movimento vereador também, ele faz parte. Saulo está fazendo Eu posso concluir o raciocínio? Deixa o Saulo falar. Posso concluir? Em nome da administração. Então deixa eu... Vamos lá, gente, vamos garantir a fala do Saulo. Conclua, Saulo, por gentileza. Então, para corrigir, respeitando as devidas proporções, eu não estou me colocando como administração pública, até porque eu não tenho nem essa prerrogativa. Deve ser diferente. Eu entendi dessa maneira a sua fala. Então eu estou corrigindo. Eu estou colocando como presidente da Juventude PDT, como um dos organizadores da primeira Conferência Municipal da Juventude. Então, se houve um equívoco, eu faço a correção. Não tem nenhum problema. Você falou o tempo todo, nós. Nós, porque se o poder é do povo, emana do povo, acho que a gente pode usar inclusive esse pronome pessoal. Nós somos. A gente está buscando agora uma linha de entendimento. Muita coisa estaria diferente. A gente está usando um pronome possessivo nós com a intenção de significar povo. Aqui a gente está buscando uma linha de entendimento. Para concluir na minha linha de raciocínio, eu acho que é legítimo o sentido da gente procurar dentro de uma audiência pública buscar o melhor entendimento desde que ouça todas as partes envolvidas, e foi pedido aqui as informações, que eu acho legítimo também. Quem teve acesso ao contrato tem algumas informações, mas não se esgotam. Tem os editais que foram publicados na época que tem outras informações,
A nossa maior dificuldade, é claro, é em relação à fiscalização do cumprimento desse contrato e desse edital. Então, a busca por informações é legítima, a proposta do movimento no sentido de reduzir para 2,80 é legítimo, mas aí a questão do poder público ver de que forma isso é possível ou não é possível. São Paulo foi O possível. povo não falaria assim, né, Saulo? Essa é a O questão. povo não usaria essa última frase que tu aí. Não, até porque depende, Marcelo, depende de execução orçamentária. É por isso que é importante. Eu só estou dizendo que o povo não falaria assim. Não, teria essa mas nós, como pessoas formadas politicamente, temos o compromisso, inclusive com as pessoas, de esclarecer muitas das coisas que elas desconhecem, sobretudo em relação, bom, se vai abaixar a passagem, de onde que vai vir o financiamento? Porque o empresário ele não vai ter prejuízo executando o serviço. Mesmo que haja municipalização do serviço, isso tem um custo. E esse custo vai sair do bolso dos já foi contribuintes. bastante dito aqui. Então, nesse sentido, só para concluir a minha fala, então, para centralizar as demandas é justamente essa. Em relação à divulgação das informações, eu acho que nós todos aqui precisamos disso, até para melhorar nosso entendimento do assunto. Segundo, a questão de ter uma audiência pública para ampliar esse debate. A gente precisa firmar esse compromisso. Sim, a proposta até só para somar com você, são 5, 4 regionalizadas para dividir 2 de cada lado da linha e a central. Sim, ótimo. Até porque na hora que se a população tiver um entendimento que o poder público, até porque eu acredito que o transporte público faz parte da cesta básica do trabalhador. Assim como houve a desoneração fiscal de uma série de itens, precisa haver a desoneração fiscal do transporte público. Mas isso tem um custo e que alguém vai precisar cobrir. Aí a população pode simplesmente optar, olha, eu prefiro que haja um enxugamento da máquina pública, eu prefiro que reduza na educação, eu prefiro que reduza em qualquer outro assunto para... Então, acho que é a maneira mais democrática a gente caminhar por esse caminho. Houve. É legal, mas Me uma opinião que vai desculpe, ficar na pauta. mas Só que a eu gente vê gostaria como uma de pauta colocar de aqui reivindicação, como a gente quer ser atendido no nosso pontuar pedido, de forma ou não. divergente. E aí o pra do que Saulo, tem com outro caminho certeza, muito com mais contribuição rápido. valiosa, Muito a gente mais vai rápido. construir para a audiência, é isso. Então, eu Para gostaria concluir, de pontuar a última divergência da temática, fala do senhor Saulo. A última temática foi a questão do Conselho da Juventude, que também foi aprovado naquela conferência. Inclusive também a necessidade de uma coordenadoria ou de uma secretaria para fazer esse entendimento com a juventude, enfim, para fazer essa mediação, né? É um diálogo que já vinha até antes de mim, aconteceu na conferência, mas é algo que já é antigo na cidade. Porque se a gente não firmar esses 3 passos, como foi colocado aqui, a gente não vai conseguir chegar a um denominador comum, vamos passar a noite inteira aqui. Essa hora que você não compreendeu, meu querido, que nós já vimos aqui que é algo muito pontual, que nós queremos só isso, que é muito. Enquanto isso não for feito, nós não vamos continuar o diálogo. Depois disso, da revogação, aí a gente continua o diálogo. O Diogo quer dizer, eu queria falar porque ontem eu também fiz parte da reunião, né? E a gente tinha sido um pouco mais objetivo até então, né? De encaminhar as propostas que a gente... Uma das propostas, como o Saulo falou muito bem, que a gente já construímos na Conferência de Juventude, né, que era de ter o Conselho de Juventude para iniciar esse debate, para ter o caminho, né, de discussão. Porque eu acho que já passou da hora, é necessário, e a gente precisava aproveitar esse movimento para trazer esse pessoal para obter mais a consciência política desse povo, para a gente não perder esses jovens somente por se manifestar e trazer eles para um debate contínuo, né? E isso dentro do Conselho de Juventude, que é uma das propostas que a gente tem que discutir, levar também para as audiências públicas, que foi passado isso, né? Porque pelo que eu entendi de ontem do que a gente discutimos, é que a gente teria encaminhar as propostas que a gente discutiu ontem perante o nosso presidente, que, né, fez parte também, para a gente poder encaminhar aqui hoje. Isso foi passado hoje para o prefeito. Para ele avaliar. Mas eu só não quero que se passe a impressão, porque de verdade a gente não tem. A gente não está aqui fazendo médio, a gente não está aqui conversando para convencimento, a gente já se conhece muito bem, a cidade é pequena, a política acontece, todo mundo fala em todas as esquinas. Tranquilo quanto a isso. A questão é o seguinte, a manifestação aconteceu há menos de 30, não sei se foi 30, desculpa,
30 dias o aumento da radial, que foi de 30 dias atrás, prefeito? O aumento para 3,10? Mais, um mês e pouco? Então, esse aumento de 2,80 para 3,10 é sobre esse principal que a gente está falando aqui. A gente veio aqui para trazer essa demanda. Queremos a revogação, porque é possível. Se não fosse possível, São Paulo não faria. O formato, Saulo, de como vai ser, é muito valiosa a sua colocação. O formato de onde vai tirar, quem vai bancar, tal, tem que ser discutido? Lógico que sim. Só que tem que ser feito. Agora tem que ser feito. Então como é que a gente encaminha isso? Quando que a gente espera? Amanhã tem uma manifestação na rua. O que a gente já tem mais de 1.200 pessoas confirmadas. O que a gente vai dizer lá a hora que a gente começar a falar, ó, das reuniões que a gente saiu com isso. Certo? A pauta da reivindicação de São Paulo foi atendida. Revogação imediata do aumento. Né? Esse movimento aqui, a gente, claro, não existe a legitimidade de falar em nome de cada um dos que estiveram na rua. Mas a gente sabe, como o prefeito já disse várias vezes que sabe, a nossa passagem é cara. A empresa ganha, o município não está bancando, né? E a gente está bancando tudo. Porque os caras estão ganhando, né? A radial tá. O Douglas quer fazer uma fala ali, só para ele. Por gentileza, Posso falar? Boa noite para todos. Desculpe o atraso, estava brigando no fórum com o Rodonel, peço que nas questões da desapropriação. Mas, prefeito, eu gostaria de dizer assim, que eu acho que o que está acontecendo, né, a gente não tem como banalizar. E eu, sinceramente, acho que as solicitações feitas são válidas, são justas, mas a gente tem que pensar que é algo que é urgente. Então não dá para esperar fazer uma audiência pública ou esperar para fazer. Eu acho que tem medidas que têm que ser tomadas de forma urgente, urgentíssima. Né? Então eu gostaria de aproveitar que o Greg está aqui, né, e até para dizer, né, que o Saulo, se ele não é funcionário, então você deveria primeiro conhecer o contrato para depois falar e usar a sua fala com propriedade. Eu só está dizendo que eu não conheço o contrato. Não, porque o contrato ele não está sendo então, cumprido. Você reteve o que a senhora sabe a respeito do contrato. Não digam que então, mas é porque o que você falou, você deu a entender que assim, que é válido que eles conheçam. Só que já conhecem, a gente já conhece. Está sendo discutido há mais de 2 meses. Tem mais de 2 meses que eu estou mandando um requerimento para o prefeito sabe disso. Então a gente já está discutindo. Então, assim, acho legal que faça audiência pública, que fale, mas a gente já está pedindo isso há muito tempo. Do contrato. Por quê? Porque a gente entende, e eu sempre briguei muito quando era concessão precária, o prefeito sabe disso na gestão anterior. Então, agora tem uma licitação, já foi um avanço, porque tem um contrato, tem cláusulas. Só que, infelizmente, prefeito, eu gostaria que o Greg, enquanto você tem conhecimento de todas as cláusulas, sobre pudesse me avalizar no que eu estou falando. Eles não estão cumprindo as cláusulas. Isso, por si só, já enseja multas, penalidades, que se nós formos sentar com eles para tentar, no frigir dos ovos ali, haver uma compensação, fica, olha, bem aquém do valor que vai dar aí o desconto das passagens, do valor que vai ser o decréscimo. Então, prefeito, ninguém está querendo onerar. Então isso de falar do orçamento não cabe, relocar não cabe, porque se a prefeitura tem que receber de multa da empresa porque não está sendo respeitada a cláusula contratual, só as multas a gente pode fazer a compensação, senhor prefeito. Da mesma maneira como se faz compensação com quem deve IPTU e o senhor vai fazer uma desapropriação, o que o senhor faz? Primeira coisa, vamos ver, está devendo IPTU, eu vou pagar tanto, mas está devendo tanto, vamos fazer a compensação, vamos... Então a mesma coisa, chama a radial para a mesa de negociação, mas isso tem que ser com urgência. Tudo bem, vai fazer o que o pessoal está falando, audiência pública, repensar daqui para frente, talvez, eu acho muito válido. Mas agora, prefeito, a medida urgente, urgentíssima, eu acho que tem que ser colocado dessa maneira. Nós estamos discutindo, não é agora, não é o reajuste. E a revogação imediata. Vamos chamar, nós vamos chamar a empresa, vamos conversar, tentar ver o que pode ser feito, o que vai ser feito. Não, mas eu estou falando já deu até proposta. É isso, Greg, eu tenho razão ou não? Eles estão cumprindo? Não estão. Olha, vamos nos ater aos 2 anexos. O que tinha, o cronograma que eles tinham de aumento de carros, de veículos de transporte, não foi cumprido. O cronograma que eles tinham de aumento de linhas nos bairros que não estão sendo atendidos não foi cumprido. Você sabe disso, Greg, melhor que eu. Então, os cronogramas que eles tinham para os carros com adaptação do elevador, eu acordo às 5h30 da manhã, tem um morador no Jardim Obelisco ali, e tem uma no América, que eles tomam 5h30, e daí passa lá com o elevador quebrado, eles ligam para mim, eles falam, olha, coitado, não é nem culpa do funcionário, porque ele desce, tenta, só que o funcionário pesa 50, 60 quilos, e a cadeirante pesa 110.
Então ele não consegue. Daí ele tem que pedir para as senhoras ajudarem a carregar porque o elevador está quebrado. Então tudo isso foi matéria de requerimento. Tudo isso, Greg, você sabe disso, entendeu? Então assim, eles não estão cumprindo. A cláusula da multa, prefeito, é alta, é altíssima, inclusive pode até, o senhor sabe disso melhor que eu, rescindir o contrato unilateralmente. Então assim, é chamar para uma mesa de negociação e falar, ou vocês aceitam, ou aceitam, e revoga. Agora, a partir daqui, traçado, aí sim, daí eu acho correto, o que o Saulo está falando é correto, todo mundo junto. Daí sim, mas agora, de imediato, tirar a comissão, fazer audiência, me perdoe, não cabe agora. É urgente, prefeito. Agora, vamos fazer o seguinte, a questão do reajuste da passagem, eu vou estar aqui chamando o pessoal, o empresário. Nós vamos sentar aqui, debruçar e buscar uma saída para que possa ser assim. Senhor prefeito, nós necessitamos de prazo, senhor. O movimento vai ser chamado, senhor prefeito. Nós necessitamos de prazo, senhor prefeito. Vai ser chamado para articular o outro projeto. Esse não precisa porque é uma conversa do governo com a empresa. Somos dois que tem que decidir mesmo. Enquanto não houver revogação, com o movimento não há mais diálogo e a cidade vai parar até que haja revogação. Não, tudo bem, sem problema, eu respeito. Então, mas o senhor entende assim a urgência do que a gente, né? Eu acho que o que assim, a medida primeira, agora depois sim. É abrir um projeto sustentável. Você fala, vocês comentaram a questão do ônibus, custa 60, 80 Só por uma questão de ordem, verdade, a doutora Jerusa fez pergunta para o senhor rapaz aqui, não respondeu ainda. Eu só queria, antes que fuja aqui da minha cabeça, quando o senhor diz que 80% do uso do bilhete único pago pela empresa é para trabalhar, não é para ir na cidade curtir a praça, não é para levar a família ao zoológico, é para trabalhar, senhor prefeito. Não, tá. Isso tem que ser levado em consideração. O que eu quero, mas o que eu comentei aqui, isso daí é pago do bolso. Se eles recebessem uma empresa, então tão bem, porque não tira do bolso. Não, o que eu comentei aqui, que hoje lá, 80% da população utiliza o Vale Transporte. E uma quantidade muito baixa da população, que é 20%, que utiliza o sistema diferente, que é a compra da passagem. O que é que a gente quer? Nós temos que criar um projeto para que a gente possa trazer uma quantidade maior de pessoas para dentro do ônibus. É isso que eu comentei. De madrugada, o ônibus está lotado, porque o pessoal vai trabalhar. O pessoal que trabalha, a empresa dá o passe. Beleza. Não dá porque é descontado do bolso do Mas ele ganha. Paga mal, mas não é migalha não, senhor prefeito. Como assim? Não estou falando Custa muito caro. Custa muito caro. Estou falando que uma boa parte, as empresas fazem o repasse. Agora, uma boa parte da população, que depende do transporte público, ela não utiliza. Por quê? Porque o preço é muito caro. Né? Eu falei aqui, foi claro, que o doutora Jerusa, você sai do centro de Poá e vai ao São José e volta de ônibus para o centro de Poá, são R$6 que se gasta de condução, sendo que se viesse de carro, ficaria mais barato. Eu tenho comentado isso, falei para o Marinho, falei com o Marquinho, comentei isso aí, né, Marquinho? Não é uma perda, é uma luta. A gente discute isso aí, a gente briga. Poxa, mas para reclamar disso, a gente reclama na vila, prefeito. A gente precisa do poder público posicionamento e ação. Exatamente. Até porque, senhor prefeito, muito se fala aí, mas acontece que o próprio público deficiente, que eu aqui estou, como uma pessoa que possui uma limitação física, só um instante, prefeito, por gentileza. Porque o que acontece? A doutora Jerusa, ela colocou de maneira muito bacana, muito interessante, sobre uma pessoa que possui deficiência, que muitas das vezes não consegue adentrar um ônibus justamente por conta dos ônibus estarem quebrados. Eles estarem ruins, exatamente. Além dessa questão, também existe um deterioramento do equipamento. A depreciação. Exatamente. E também, muitas das vezes, eu já constatei por diversas vezes, a ausência de profissionais que soubessem manusear o equipamento. Não foi uma, nem duas, nem três vezes.
Eu sou morador daqui de Poá. Eu nasci em outro município, por conta não tinha, enfim. Mas eu tenho grande dificuldade para me locomover, porque eu tenho mobilidade reduzida. Eu moro muito próximo da casa do senhor. E o senhor sabe que ali na avenida, ali próximo ao Passecar, por exemplo, o senhor reconhece, o senhor sabe que para eu andar, por exemplo, para ir até o Jardim Estela, por exemplo, eu tenho que atravessar, eu tenho que andar no meio da avenida, sujeitando-me a ser atropelado pelos veículos, porque não temos calçadas minimamente que ofereçam condição. Quer dizer... Já foi solicitada a quebra dos barreiras. Isso não foi uma... Quantas vezes? Eu tenho N dificuldades. Eu vou dar uma informação importante. Mas isso é geral. Esse é um dos caminhos. A Nogueiras Garcês, ela ganhará uma reforma nova. Né? Nós conseguimos um recurso do governo do estado, desde Ferraz, Vasconcelos até o centro de Poá. Então vai ganhar calçadas novas. Tá, porque nós possuímos a lei da acessibilidade. Porque nós temos a bendita da lei da acessibilidade, que já tem longa data aí, já está em vigor, uma lei federal. Porém, o que acontece? Nos próprios prédios municipais, nos prédios, por exemplo, hoje aqui mesmo, para eu entrar neste prédio, os camaradas, os nossos amigos, eles me carregaram porque eu não tinha acesso nenhum. Quer dizer, eu ainda, graças a Deus, eu ainda consegui entrar. Mas quantos deficientes não saem de casa justamente porque não tem como sair? E aí como é que fica? Fica realmente difícil. O prédio da prefeitura, nós estamos desenvolvendo um projeto para a gente construir o Paço Municipal. Então, eu sei que o prédio da prefeitura hoje é difícil aqui, nós temos dificuldade, mas aquela coisa, tinha mais coisas muito mais importantes do que o Paço Municipal, não é, doutora Jerusa? Como escolas, exatamente, o grau de importância, para quem? Então, vamos... isso nós estamos trabalhando para que até o final do nosso mandato a gente possa conduzir um projeto e ter aí um Paço Municipal aí, certo, com condições plenas. Porque uma das questões muito básicas que o deficiente, não somente daqui de Poá, mas de todo e qualquer local do território nacional, inclusive fora, sabe que a partir do momento que você pensa em acessibilidade, você tem que ter o olhar da pessoa que tem a necessidade real. O senhor não conhece realmente a minha necessidade, por mais que o senhor tenha muitas das vezes uma sensibilidade, mas ainda assim o senhor não sabe exatamente qual é a minha necessidade. Da mesma forma que possuímos de N outros tipos de deficiências, sejam físicas, sejam cognitivas, seja uma série de outras deficiências, que essas barreiras, elas estão aí. Acontece que foi há algum tempo, foi vinculado que faria um levantamento das pessoas com algum tipo de limitação no município, faria-se algum possível conselho referente aos direitos das pessoas com deficiência, porém, eu particularmente, eu desconheço. Então, eu desconheço. E eu sou do município. A existência, a funcionalidade. Exato, porque existe, da mesma forma, nós temos N leis e as leis não estão em prática. O Alexandre é uma pessoa ativa na cidade. Eu já participei. Você sabe. Eu sou uma pessoa que luta pela causa. Morador de bairro, já participei de vários conselhos de portadores de necessidade especial. E agora a modalidade reduzida. Várias vezes, Luizinho Reis, presidente. Conheço desse. Então. Eu também o conheço. Se você não vê, se você não usa, não existe. Onde está a divulgação então? Existe porque eu participo. Então onde está a divulgação do saber se doutor? vai baixar o preço Ó, para 2,80 ou não. Qual que é o prazo, quando que a gente vai ter resposta, quando que a gente vai falar para as pessoas lá na manifestação. Foi mais objetivo ali. A gente veio saber se vai abaixar para 2,80 ou não. Amanhã eu vou já de imediato pedir uma reunião com o dono da Radial, que é uma empresa que desenvolve todo um projeto. Deixo aqui claro que as reivindicações que são feitas aqui, elas são válidas. Eu sou claro, elas são válidas, eu não posso dizer que não. Né?
Eu acredito que também toda essa manifestação que hoje está acontecendo no Brasil, doutora Jerusa, não é simplesmente a passagem. Isso aí tem outros movimentos. O movimento lá levantou um cartaz no centro dizendo assim, fulano tal, nós não esquecemos de você. Mas eu vou usar diferente. Senhor prefeito, Poder Executivo, Legislativo, nós não esquecemos das outras incoerências. Nós só estamos resolvendo, e aí eu vou usar o termo da placa, limpando uma merda por vez. Nós também não esquecemos de nada. Só que aqui é pontual. Enquanto não houver revogação, não há mais diálogo. E depois disso a gente volta a se falar. Nós vamos encerrar e eu volto a dizer. Um governo que não cumpre e que não trabalha para os anseios do coletivo, do seu povo ao qual representa gera uma legitimidade ao povo de manifestação e de ir para o embate, inclusive de pedir substituição. Isso é legítimo, isso é o povo, e nós estamos saindo nas ruas, e todos vocês, funcionários, também são povo, também são trabalhadores, governo há 4 anos, não é vida toda, lembrem-se disso, por gentileza, porque eu vejo aqui caras estranhas, e eu não entendo essas caras, porque vocês são povo, são moradores e são trabalhadores. Bom? O movimento se despede, a gente vai caminhar para o Marcelo, vai fazer uma fala aqui que é importante, Marcelo. Eu acho que não tem condição, diante da possibilidade que o Avente, né? Eu acho que o Greg poderia até se manifestar. Foi encaminhado sem entender. Cara estranho. Para quem não me conhece, Marcelo, eu sou o Greg, secretário da administração, da atual administração do prefeito Castilho. Alguns aqui não me conheciam. Né? Referente à resposta da vereadora, foi encaminhadas algumas notificações. Só que o contrato ele vigorou a partir de 1º de agosto de 2011. E nós precisamos fazer uma fiscalização efetiva do contrato da Radial. E estamos fazendo a partir da criação da Secretaria de Transportes. Que hoje temos a Secretaria de Transportes para ter esse contrato em mãos para fazer essa fiscalização efetiva, enquanto não havia. Então nós já estamos tratando esse assunto e vamos tomar... Mas a empresa já foi notificada? Sim. Você me mandou as cópias. Então, é uma deixa maravilhosa. Eu achei interessante o que a senhora colocou. Só para terminar, eu achei interessantíssimo. Uma atitude agora, imediata. Notificar, multar, o que vier de retorno à prefeitura, tentar beneficiar com a redução da tarifa. Ótimo. Eu acho que é uma medida que podemos fazer agora. Referente à pergunta que o Douglas, né, me fez, até o prefeito repassou a mim, sobre contratos, a prefeitura subsídio, o prefeito deixou claro. Não há nenhum valor deixado para a radial da prefeitura. Isso não há. A radial, por si própria, mediante a cláusula do contrato, repassa à prefeitura 1% entre passageiros que pagam inteira, tirando estudantes e também os idosos. Passa 1% mensal para a prefeitura. Tá? Essa é a montante do montante no final do mês. Qual é esse montante? Tá? Então, esse montante tem tabela anexada que eu preciso checar para passar para vocês. O número exato, não adianta eu jogar números aqui. Preciso passar o número exato para vocês. E esse repasse é passar para a prefeitura. Todos esses questionamentos que vocês fizeram, a lei de informação garante isso. Solicita via protocolo, nós vamos fazer as respostas. Eu sou funcionário de carreira da prefeitura, como você mesmo disse, sou povo. 4 anos passa e eu vou ficar aqui na prefeitura. Eu vou embora. O prefeito vai embora e eu vou ficar aqui. É funcionário público mesmo. E eu achei interessantíssimo a fala de vocês. Temos que achar um bom senso. A prefeitura vai manter todo o lado de transporte, todo o transporte de Poá. Será que a prefeitura tem pernas para isso? Então a gente tem que fazer estudos para chegar. Tem que ter estudos, Marcelo, eu vou discordar de você agora. Tem que ter estudos para isso. Faça solicitações para a gente responder formalmente, para vocês terem um documento em mãos, tá? E aí, para discutirem as próximas questões. De divulgação com o prefeito. Okay? Obrigado, né? Douglas? A Nathalie estava querendo falar um pouquinho, ela não falou ainda. Sim. Como já se diz que o transporte público tem que ser um dever dos nossos governantes, um direito de nós cidadãos, como o senhor prefeito mesmo informou que não há nenhum repasse da prefeitura para o transporte público, acabou virando uma máquina de dar lucro para a empresa radial. E num serviço que é precário, pelo valor de R$3 a passagem, como foi revogado hoje a partir da meia-noite, sem acessibilidade,
um serviço que de final de semana e feriados, que deveria ter tanto quanto os dias de semana, porque é dia de lazer do trabalhador brasileiro que trabalha a semana inteira, eu como usuária falo, eu fico, infelizmente, eu tenho que falar que infelizmente eu não tenho veículo, né? Como usuário, eu tenho que demorar 1 hora para descer do Jardim América ao centro de Poá. Um percurso que eu demoro 5 minutos, pagando esse valor de R$3. Muitas vezes, se eu estou com o meu marido, com a filha do meu marido ou com a minha mãe, eu subo de táxi que sai mais barato do que a própria tarifa do ônibus. Isso é um absurdo. Entendeu? Porque a civilidade vai acontecer quando o rico ir usar o transporte público não pode ter que pagar a prestação de um carro. E isso precisa ser visto com urgência, como é a calamidade dos hospitais e tantos outros. Nessa altura do campeonato nós vemos a vez de respostas, não de porquês. Então, posso falar, prefeito? Só um minutinho? Marcelo, prefeito, eu acho que, igual a gente conversou antes, eu acho que teve um avanço grande hoje aqui, entendeu? Eu sei que a resposta nunca pode ser dada no momento, prefeito. Você me fala, pô, vê isso aqui que eu já vou ver. Mas igual o prefeito, amanhã o prefeito vai se reunir com o rapaz da Radial. Com a Radial. E a gente mundo, porque a gente possa buscar um suporte, né? Pelo menos dá o tempo para o prefeito. Ver a opção de trazer a resposta. Porque é difícil, às vezes, você dar a resposta na hora. Né? Igual foi que eu falei ontem. A gente vai lá e vamos conversar, vamos ver, o prefeito vê o melhor momento, a melhor na hora, pode ser amanhã à tarde. Se você me ligar, prefeito, o telefone de todos eles está comigo. Está comigo o papel, o telefone de todos vocês, está no meu carro comigo. Amanhã nós teremos ocupação a partir das 18h30, que é justamente a marcha. Exatamente. Então, por favor, sim. Pode ser a gente até conseguir saber e passar. Eu faço uma fala para coadunar com vocês aqui, para dizer assim, a gente não está aqui para representar uma coisa que quer desordenar, que quer fazer bagunça, sabe? Já passamos por isso também, olha que legal, já passamos por isso. O que a gente quer aqui é fazer funcionar algo que, infelizmente, até nós estamos acostumados de ver que não funciona. Eu não estou fazendo um apontamento individual para o senhor prefeito, presidente.